Bem, Rubens, você é natural de onde? Sou nascido em São José dos Campos, há 60 anos, estamos aqui nessa cidade. Seus pais? Nascidos aqui também, Rubens Pereira Vasconcelos e Maria José Santos Vasconcelos. Fala um pouco dos seus pais. Meus pais, né, nasceram em São José, o meu pai é de família antiga de São José, da família Vasconcelos. Ele é neto do Major Antônio Domingues, meu pai. O pai dele era o senhor João Vasconcelos, nosso avô. Ele tinha um açougue grande no mercado, que dominava o mercado, e era uma pessoa do pessoal tradicional aqui na cidade. Meu pai trabalhou 35 anos na tecelagem, começou trabalhando lá nos laticínios da tecelagem Paraíba e se aposentou como torneiro mecânico da tecelagem Paraíba. Trabalhou lá 35 anos, aposentado, mas trabalhou mais algum tempo ainda. Ele faleceu em 96. Minha mãe nasceu, filha da dona Silvia, do seu Júlio. Espera aí. O seu Júlio, deixa eu tirar só atender o telefone, daí evita. Vai. Minha mãe, Maria José, nascida em São José também, filha do seu Júlio e da dona Silvia. O seu Júlio, ele era de São José, o pessoal conhecia muito na época que tinha aqui ali pro lado do antigo Santa Rita, atualmente Santa Rita, tinha lá a turma que chamava Varginha. Ele vendia lá o carrinho dele de doces lá na antiga Varginha, lá que o pessoal conhecia. Minha avó, dona Silvia, trabalhou na Eugênio Bonádio, antiga Eugênio Bonádio. Tem até num álbum aqui da cidade, aparece a foto dela pequenininha lá, sentadinha lá no meio, ajudando a embalar louças na Eugênio Bonádio. E como é que foi sua infância aqui em São José, Rubens? Eu nasci aqui na rua Coronel Madeira, aqui no centro da cidade. Eu falo que antigamente a Coronel Madeira era o encontro com a Luiz Jacinto, não tinha. A gente era na época da boiada lá que ficava sentado em cima do muro, que ainda havia boiada passar ali na rua, que vinha lá e passava, entrava pela Coronel, vinha pela Major Antônio Domingues e entrava pela Coronel Madeira para ir embora pelo Jacinto. Aí nós moramos ali ali na Coronel Madeira até 1970. Aí nós tivemos que sair, porque exatamente quando o Sérgio Sobral começou a fazer a Avenida São José ali, para poder criar a curva do S, que é a famosa curva do S. Aí precisou desapropriar a casa na época lá para poder fazer a curva do S mesmo, porque a gente fala que a gente morava praticamente na curva do S. E a gente saiu, foi para a Vila Maria, aí em 1970, e fiquei na Vila Maria. Aí eu falo que eu brinquei muito na época da Vila Maria, do Mineirão, que tinha na Vila, do antigo Corro Lava Pés, que era muito bom quando a molecada podiam brincar até tarde na rua, brincavam ali, que poder brincar dos pegas-pegas, das queimadas ali. Quantas vezes nasquelas brincadeiras nós não pulávamos ali o córrego do Lava Pés, né? E jogava no Mineirão. O bom de jogar no Mineirão lá, que era da Vila Maria, você tinha que jogar no primeiro tempo, marcar todos os gols possíveis na parte de baixo. Porque quando você jogava no segundo tempo, tinha que jogar da parte de cima, você morria, porque o Mineirão era em subida. Era um barato aquele tempo. A gente participou dali, né? A gente brincava ali muito naquela região e tivemos uma infância muito boa. Estudou aonde? Eu estudei no Olímpio Catão, quando morava no centro, Olímpio Catão. Depois fui para o Sueli, né, na faculdade. Cheguei a estudar aqui no Lions, na José Longo. Fiz faculdade de Direito, ainda quando era 4 anos, mas não concluí, porque na época eu fui convidado para trabalhar na Vibras, e aí desisti do curso. Mas antes disso, eu trabalhei na Santa Casa por 27 anos como técnico de radiologia médica, na área de radiologia médica. Trabalhei na Santa Casa. Comecei na Santa Casa em 74 e fiquei dei uma saída, fui para a Vibras, depois voltei, fiquei a Vibras e Santa Casa ao mesmo tempo e fiquei por 25 anos, 25, 26 anos na Santa Casa. Atualmente eu estou na prefeitura, né?
como técnico em radiologia média da prefeitura, ocupei o cargo de diretor técnico, diretor do DHE na prefeitura por 2 anos, né, na época do secretário Danilo, e agora voltei para a área de radiologia simples. Vamos voltar lá para a infância. Qual era o sonho de menino? Sonho de menino era me formar em direito ou até mesmo em medicina, que depois eu fui pegando amor pela medicina, né, que fui vendo. No começo era o sonho de ser um bom advogado. Depois, como entrei na área de saúde, foi realmente pela medicina. Esse era o sonho de me formar. Como é que foi aquela transição da infância para a adolescência, Rubens? E eu falo que era uma época boa, até comento isso com meus filhos. Naquela época a gente era inocente até os 18 anos. Hoje a moçada já se tornam maduros se abusar muito com 11 anos, mas a gente era inocente, vivia ainda das brincadeiras, era importante para nós as amizades, o grupo de amigos que tínhamos, nós tínhamos muito amigos. Então essa transição era se deixar de ser o moleque da rua para falar, agora eu já sou homem, principalmente quando foi depois servir o tiro de guerra, que eu fiz lá com o pessoal na Vila Industrial, lá você fala assim, pô, eu já não sou mais um moleque, agora já sou um homem, eu tenho que começar a pensar na minha vida, construir minha vida, pensar já no futuro. Na época eu já estava tentando vestibular para a faculdade de medicina, que eu já estava tentando fazer o vestibular, prestando vestibular em Itajubá, várias cidades. Então essa era o descobrir que eu já não era mais um moleque lá da rua da Vila Maria, e sim a pessoa que já estava começando a pensar num projeto de vida. E como é que era São José naquela época da sua adolescência? Eu falo que era tão diferente você poder chegar, quando comecei a namorar minha esposa, já com 20 e poucos anos, eu falo assim, que ela morava em Jacareí, eu podia chegar em São José, descer a 1h da manhã em frente ao INSS, ia para Vila Maria andando a pé, sem ser oportunado, sem ter ninguém que pudesse pôr em risco sua vida, que hoje infelizmente a gente não pode sair. Para atravessar a rua em frente ao nosso apartamento já é uma preocupação, mas era você poder ver o que era São José, era você participar das festas que tinha em São José, você ia nos bailinhos do rack, do Joséense, do Santaninha, as domingueiras da própria estação esportiva, o quanto era gostoso, você participar daquilo, você ter a vida, você saía, você ia embora, sua mãe não tinha preocupação, lógica, a gente era ainda cobrado, quando chegava à tarde, além do horário, levava uma escola daquele porque chegou tarde. Hoje, o temor de poder soltar um filho na rua e rezar, nós temos que ter um pensamento e uma firmeza de oração para que o filho chegue bem. E a gente até agradece a Deus porque chegou bem, porque o temor. Mas era muito bom. Eu falei eu estava comentando com meus filhos, eu participei do Bicentenário de São José dos Campos. Eu vi aquilo na rua acontecendo, aquele desfile maravilhoso que teve na cidade. Eu vivi a torcida do São José, que viajava com São José para Limeira, ia para São Caetano, bebendo. Estava no São José quando o tio Marino me marcou aqueles gols. De manhã eu tirei radiografia do tornozelo do tio Marino, inchado desse tamanho. Doutor João Cerruti não, o neuro, João, eu não vou lembrar o nome dele, agora falou assim, ele vai jogar hoje de qualquer maneira. Você vê, molecada vibrando, chegar naquele estádio lá do Pacaembu, ver o São José ser campeão, voltar todo mundo para São José, despencar os ônibus aqui que pararam aqui, festa. Então isso era gostoso, e você sair dali e ir embora para casa sem ser assaltado, sem ser roubado, não tem nada. Então isso era muito bom. Seu primeiro emprego aí qual foi? Primeiro emprego, eu trabalhei, falava como vendia bolacha na feira, com o seu Otávio, bolacheiro, né? Vendia bolacha na feira. Depois fui trabalhar com o Dr. Guacelli, na parte de radiologia. E de lá para cá, fiquei na Santa Casa, depois saí do Guacelli, fui para a Santa Casa.
E depois da Santa Casa, eu trabalhei em vários hospitais São José, Clínica São José, Policlínica não, Unimed, a prefeitura, que estou até hoje, 30 anos de prefeitura que a gente está trabalhando, e participando da vida. Trabalhei agora há pouco tempo com o pessoal do Provisão, aqui como responsável técnico lá do Alto da Ponte, e estamos aí. Bem, e além disso, você também teve uma atividade junto às entidades da cidade, né? Como é que foi? Sim, eu trabalhei, a gente ficou sócio do Luso já na época, no comecinho do Luso, em 76, fomos daqueles pioneiros comprar o título do Luso brasileiro. Sempre participamos da vida do Luso brasileiro, a gente teve lá correndo, se preocupando. Aí, depois em 2000, eu fui convidado para ser membro do Conselho do Luso Brasileiro, fui convidado pelo senhor Fernando Costa. Aí começou a ter uma atividade dentro do Luso Brasileiro, logo em seguida fomos convidados para ser presidente do Conselho Deliberativo. Na época eu abdiquei da minha presidência em favor da Dona Maria de Lourdes, que era uma fervorosa participante do Luso Brasileiro. Achei que não merecia no momento estar à frente da presidência, e sim ela, Dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes ficou como presidente e eu fiquei como vice da Dona Maria do presidente do Luso. Aí ficamos alternando cargos dentro. Aí em 2002 eu assumi a presidência do Conselho Deliberativo, do qual fiquei até 2007. Como presidente do Conselho Deliberativo, e depois em 2007 assumi a presidência da executiva do Luso Brasileiro por um mandato de 3 anos. E como é que foi esse trabalho no Luso? Foi muito bom, nós tivemos um trabalho muito bom, ajudamos muito na época como presidente do Conselho a gestão do senhor Fernando Costa, do senhor Lucas, que até nos homenageou depois no final do seu mandato com um diploma de honra ao mérito por agradecimento pelo serviço prestado e de apoio ao clube. Nós fizemos bons trabalhos, fomos responsáveis também na presidência do Conselho da atualização do estatuto do clube, que era um estatuto defasado. Atualizamos e colocamos o estatuto dentro das normas do Código Civil atual, e que foi melhorado. Ficamos por 3 anos como presidente da executiva, fizemos as boas festas que o Luso Brasileiro, mas depois na nossa saída, um pouquinho na saída, ficamos muito tristes pelas condições que foram ficando o clube, né? Hoje, nós sabemos muito bem, por questão até de segurança, a família começou a ficar mais dentro dos prédios, dentro de casa, né? Medo de sair, e foi deixando o clube, e a distância também ajudou muito a não ter uma boa aceitação do clube, e a gente acompanhou hoje o Luso a estar na situação que está. Mas eu sei que tem pessoas lá trabalhando muito, muito, muito para recuperar esse clube, pessoas que estão dedicadas, a presidência, o conselho, que estão se dedicando muito para trabalhar e trazer esse clube à atividade novamente. Fale da sua família e a importância da família na sua vida. Minha família, casado com Cecília Vasconcelos, professora, hoje já está aposentada, mas trabalhou por 30 anos também como professor de Sociologia em São José dos Campos. Casamos em 82, nós temos 4 filhos, a Letéia Patrícia, Ana Gabriela, Rubens Neto e Fernando Vasconcelos. Hoje todos praticamente encaminhados, a Letéia é professora, a Gabriela fez curso de administração e está trabalhando numa empresa grande aqui em São José. O Rubens Neto fez economia, mora em Curitiba, trabalha com o Banco do Brasil. Fernando Vasconcelos acabou de se formar em agronomia. Essa semana agora, começando até ontem, foi o primeiro dia do emprego dele, está morando em Pouso Alegre, primeiro dia de emprego. Nós estamos muito felizes e estão aí. São pessoas que se dão
bem e ajudam a formar essa família harmoniosa. Temos uma neta que é o nosso xodó, a nossa Luna Joana, que é o carinho da nossa família, que é hoje nós já estamos descobrindo que esse é o segundo pai e a segunda mãe, né? Que a gente passa a ser os avós que ficam bajulando a neta, não tem como. Uma família é muito importante. Muito importante, família muito participativa. Agora já estamos nos planejando já para o final do ano estarmos todos juntos aqui. Esse meu filho que de Curitiba tem um projeto de viajar para a Austrália, ficar 2 anos na Austrália agora, pediu um afastamento do banco, ficar 2 anos na Austrália para tentar um novo projeto na vida dele aí também. E acho que seja. Pois, nós estamos em novembro de 2017. O Brasil tem jeito? Eu ouvi uma coisa essa semana, uma reportagem até, eu acho que foi Roberto Carlos do Datena, e o Datena fez essa pergunta para o Roberto Carlos. O Roberto Carlos falou assim: eu acredito nesse país ainda. Eu acredito também nesse país ainda. Eu acho que nós, quando vamos lá para aquela urna, nós temos que saber que a pessoa que a gente escolheu, eu quero, ele pode não ganhar. Eu falo, se eu vou votar em fulano ou ciclano, ele pode não ganhar. Mas eu votei. E a pessoa que ganhou, mesmo que eu não seja aquela que eu escolhi, eu posso cobrar dela. Eu falo assim, vai e cobre. Então, é isso que eu falo. Vamos escolher a pessoa certa para nos dirigir. Olhe, hoje nós temos condições de entrar numa internet, de entrar num celular, num tablet, num computador e pesquisar a vida da pessoa. Eu falo que se eu pudesse hoje e chegasse a uma presidência da República, eu falava assim, peraí, vamos resolver, vamos mudar a lei desse país. Eu preciso punir. Se eu não posso, se eu dever para um SPC, eu não posso comprar um pote de sorvete ali se eu tiver que apresentar um SPC, então a pessoa que me representa também não pode ter essa dívida. Tem que ter uma pessoa que a vida inteira procurou ser íntegra, e nós temos de saber a condições de saber quem é isso. E outra coisa, a partir do momento que nós escolhemos ele não está bom, ele sabe que daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, está para mudar o tempo dele, ele vai ser tirado fora. E ele nunca mais vai ter chance. Porque nós não vamos dar uma chance. Não vamos nem esperar a lei, porque nós não vamos dar chance. Mas eu acho que tem, eu acho que o sonho, eu penso que meus filhos e meu neto ainda verão esse país um país muito forte. Aquilo que nós cansamos de ouvir no passado, esse ainda vai ser o grande potência do mundo, vai ser o celeiro do mundo, eu ainda sonho que isso vai acontecer. Qual a importância de São José dos Campos na sua vida? Hoje eu falo que São José dos Campos, eu viajo, acabamos de voltar uma viagem de Portugal. Falei, nossa, você fica feliz, lógico, você conheceu tanta gente. Mas a hora que você entra ali na Dutra e começa a ver aqueles prédios, você fala, essa é minha cidade, essa é a minha, é o que me ajudou a construir a família. Aqui eu construí meus filhos. Meus filhos mesmo adoram a cidade. Eles falam, pai, a gente sente saudade de Curitiba, que está em Lavras, em Pouso Alegre agora. Eles falam, eu adoro. Então a gente eu falo até mesmo uma ida de 15 dias a Caraguá, quando você volta, estou na minha cidade, estou na minha. Então você saber as coisas que hoje, para quem conheceu a Vila Maria, para quem conheceu ainda o Jardim Aquário, ainda com aquelas plantações de café, com aqueles montes de cupizeiro lá que tinha lá, e fala assim, nossa, olha que construiu hoje, né? Então você vê, é uma cidade, logicamente, a gente pede aos nossos políticos, judia da nossa cidade, vamos levar essa cidade para onde ela sempre foi. Sei que o pessoal de Taubaté, o pessoal de Jacareí, o pessoal ainda ficam chateados porque tinha mais... Mas nós falava assim, a capital do Vale. Hoje nós somos a capital da região metropolitana, né? Então isso é importante. Sua religião qual é? Sou católico. Bom, Rubens, como é que você é na cozinha? Olha, fritar ovo,
Ainda acho capaz de queimar o ovo ainda. Não tenho. Eu sonho com alguma vontade, tem hora que tem. Mas como você Nem tem um churrasco, né? as minhas filhas assumem a churrasqueira. Eu falo que, apesar de ter sido dono de restaurante, na verdade, o dono do restaurante, com a Trattoria de Sicília, um restaurante que nós tivemos aqui por 7 anos em São José, né? Que chegamos a ter uma boa referência com relação ao restaurante, concorremos aí ao curso, ao prêmio da Veja Vale Montanha, aquelas coisas, Veja Vale, com o restaurante, recebemos várias indicações, tivemos grandes parceiros assim no nosso restaurante, mas sempre, para quem tinha uma esposa com excelente mão de cozinha, então você passa a ser o cara que fica esperando a bela comida, os belos pratos, a boa qualidade de comida, mas ela brinca, se tiver que fritar um ovo, esse ainda vai queimar ainda, porque corre o risco dele não ficar bom. Né? Seu hobby qual que é? Hoje eu adoro ver um belo filme, os meus... não dá para jogar mais um futebol, mas hoje o meu hobby é participar de jogar bocha no Santa Rita. Né? E participo da equipe de bocha do Santa Rita, junto com meus amigos lá. Cheguei lá há um ano atrás, que a gente ficou sócio agora do Santa Rita, e fui absorvido lá que é aquele pessoal maravilhoso lá da bocha, que muito bom. Música, cinema ou teatro? Música. Cinema ou teatro? Música, eu gosto de música muito, adoro, principalmente quando eu estou no meu computador jogando meus jogos lá no computador, ficar ouvindo músicas clássicas, música boa. Curto o cinema, a gente vai bem pouco, poderíamos ir até mais, até minha esposa puxa a orelha lá, porque nós poderíamos ir mais. Teatro fomos poucas vezes. Você falou que viajou muito, gosta de viajar, e fala de uma viagem marcante. A nossa última para Portugal. Ficamos agora 15 dias em Portugal. Conhecemos um lugar maravilhoso que não conhecia Portugal, que estivemos lá pela primeira vez, estivemos em Buenos Aires há um tempo atrás, mas Portugal foi uma viagem marcante. Viajamos lá, conhecemos, nós alugamos um carro lá, foi um grupo, eu, minha esposa e mais 2 casais, Ivan Goulart, da Alzira, e Mauro e Lucinda. Ficamos lá, dirigimos lá 1.400 quilômetros, praticamente cruzamos Portugal de cima e embaixo, de lado a lado, e conhecemos 18 cidades, ficamos impressionados com a beleza daquilo, com a educação, com as coisas belas, com os monumentos maravilhosos. Lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Estamos planejando já uma ida para a Itália, daqui a 2 anos, com esse mesmo grupo, mas... Eu falo que 2 sonhos, passar um Natal em Nova York e uma passagem de ano em Paris. Esse ainda é um projeto antigo. Você tem algum ídolo, Rubens? Sim, logicamente meu pai, em primeiro lugar, que é a pessoa que nos ensinou a ser dignos, né? Meu pai, que a gente conheceu ele trabalhando para poder nos dar conforto, logicamente dentro da possibilidade dele, da época e da dificuldade em construir a casa, mas era uma pessoa que nos deu exemplo de dignidade. Nunca, não sei que era ver meu pai encostado em porta de bar, como graças a Deus hoje bebemos, tomamos nossa cerveja, mas nosso filho nunca nos viu bêbado ou além de um limite que pudesse envergonhá-los, como meu pai nunca nos envergonhou, graças a Deus. Dentro do esporte, logicamente não teria como ser outro, Ayrton Senna, que era o cara que nos alegrava nas manhãs de domingo, que era o cara que conseguia nos tirar da cama cedo, e um cara que nos deu, até mesmo no dia da sua partida, nos deu alegria de ver esse país unido, né? Como que um ser humano como ele conseguiu unir tanta gente em prol de um ser, né? E que isso era o lado humano da pessoa. Então isso era um ídolo máximo. Pessoas marcantes na sua vida, além do seu pai, é claro. Minha mãe,
minha esposa, meus filhos. E aí vai o rol das pessoas que você conheceu no decorrer na sua formação, nossas professoras, né, com muito carinho, Neuza Lesac de Carvalho, na faculdade o próprio Tito Liberato, que a gente tinha amizade, Aldo Zonzini, o professor Macir, que era o direito penal, que a gente brincava, que era o mestre do Lombroso, que contava sempre empenhado nas suas... Agora, há pouco tempo, quando terminei a faculdade de História, que eu acabei fazendo a faculdade de História, porque a gente fica parado no tempo, fala, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer. Me formei em História, o grupo que a gente se formou lá, das professoras, do pessoal da Univap, que foi muito bom. Sou obrigado a fazer essa pergunta. Se você tivesse que deixar São José dos Campos, qual cidade que você optaria em morar? Pelo que a gente conheceu agora, há pouco tempo, que obrigatoriamente por força de estar sempre na cidade que a gente conheceu, a gente viveu muito, seria Curitiba. Mas com muita dor no coração deixaria São José, mas se tivesse, não tem como, tem que sair, seria Curitiba, uma cidade linda. E para fechar, Rubens, uma grande saudade. Saudade, logicamente, eu queria poder ter aproveitado hoje, que eu falo que a minha saudade era meu pai, para poder contar toda uma história de São José, me aprofundar mais, das histórias de São José, era ter meu pai do lado, para poder para bater hoje o papo que talvez a gente não tivesse batido, não bateu no passado. E as nossas épocas de infância, de poder ofertar para os nossos filhos aquela São José que nós tivemos no passado, onde você era o brincar, você podia brincar na inocência de um adolescente sem ter a insegurança que nós temos hoje. Essa é a saudade que tenho muito grande da nossa infância e queria que os filhos tivessem participado disso.